John Keynes foi um economista britânico do século XX, considerado um dos pensadores mais influentes da economia moderna. Ele viveu em um período marcado por grandes crises econômicas, especialmente a Grande Depressão, de 1929. Nesse contexto, o mundo enfrentava o desemprego em massa, falências e uma forte queda na produção. A teoria econômica dominante da época defendia que o próprio mercado se ajustaria sozinho, mas não era isso que estava acontecendo, a crise estava persistindo. Então, Keynes apresentou suas principais ideias, principalmente na obra A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, que foi publicado em 1936. Ele defendia que, em momentos de crise, o Estado devia intervir na economia, aumentando os gastos públicos e estimulando a demanda para gerar empregos e reativar a produção. Assim, Keynes mudou profundamente a forma como os governos passaram a lidar com crises econômicas. Quando a gente fala de Keynes em relação ao liberalismo, é mais uma questão de crítica, né? Que enquanto pessoas como Adam Smith falavam que o Estado deveria ter a mínima intervenção na economia, como por exemplo algumas soluções diminuindo os salários para gerar mais contratação das empresas, por assim estabilizar a crise, Keynes dizia que até poderia estabilizar, só que não de uma forma positiva, poderia estabilizar em um estado ali de desemprego. Então, enquanto o Estado não gerasse gasto para assim gerar demanda, os consumidores não consumiriam e as empresas acabariam por não produzir, acabando ali numa estagnação, no equilíbrio, por exemplo, de desemprego. Por isso que o Keynes principalmente criticava essa questão do liberalismo e a mão invisível. Segundo Keynes, né, o Estado não deve ser apenas um espectador da economia. Em momentos de crise, como em 1929, ele precisa intervir para evitar que a queda da produção e no consumo gere desemprego prolongado. Para Keynes, o governo deve estimular a economia quando há recessão, garantindo estabilidade e confiança. Isso inclui o sistema financeiro para evitar excesso e colapso que prejudiquem toda a sociedade. O principal objetivo disso tudo é manter o nível de emprego e de renda da população, porque sem renda não há consumo, e sem o consumo a economia trava. Em resumo, se podemos falar assim, para Keynes, o Estado funciona como um estabilizador, entrando em ação quando o mercado sozinho não se recupera. No pensamento de Keynes, a principal forma de o Estado agir para combater crises econômicas é por meio da política fiscal, ou seja, o controle dos gastos públicos e dos impostos. Quando a economia está em queda, com desemprego alto e baixa produção, o governo pode aumentar seus gastos, investir em obras públicas e infraestrutura e também reduzir impostos. Essas medidas colocam mais dinheiro em circulação na sociedade. Com mais dinheiro disponível, as pessoas consomem mais, as empresas produzem mais e, consequentemente, novos empregos são gerados. Desta forma, a política fiscal funciona como um motor de reativação da economia, estimulando a demanda e evitando que a crise se aprofunde. Para Keynes, o Estado não deve ser passivo nesses momentos, mas sim atuar diretamente para garantir o crescimento econômico e bem-estar social. Vamos falar um pouco sobre o multiplicador econômico ou multiplicador keynesiano, desenvolvido obviamente por Keynes na macroeconomia, e ele diz basicamente que um certo gasto na economia vai resultar, vai voltar em forma de aumento de PIB daquele país, daquele governo. Como isso acontece? Vamos fazer um exemplo rápido. Vamos supor que o governo tenha investido em construção de estradas. Uma parte desse dinheiro investido vai ser utilizada para poder pegar o salário dos trabalhadores. E com esse salário, os trabalhadores vão utilizar para poder consumir mais. E esse dinheiro do consumo vai pagar o salário de outros trabalhadores e assim vai se movimentar a economia. Ou seja, o impacto final é muito maior do que o gasto inicial. Ou seja, ele volta em consumo e fazendo o mercado girar, o mercado rodar de forma cíclica. Então, ele basicamente
Explica também porque em muitos governos, quando você está em um momento de crise, você tem um aumento maior dos gastos, né? Por mais que isso não faça muito sentido, né? Você está em crise porque você vai aumentar os seus gastos, mas ele basicamente explica que com o aumento dos gastos, você melhora, você movimenta mais a economia. Indo agora para a conclusão do nosso trabalho, vamos falar um pouquinho sobre a importância atual das ideias de Keynes. Sobre a influência histórica, as ideias de Keynes tiveram um grande impacto no século XX. Um exemplo marcante foi o New Deal, conjunto de políticas criado para combater a crise econômica nos Estados Unidos, que utilizou o aumento dos gastos públicos para gerar empregos e estimular a economia. Agora, em relação ao uso em crises econômicas atuais, hoje, muitos governos aplicam princípios keynesianos em momentos de crise. Quando a economia desacelera, é comum vermos medidas como investimentos públicos, auxílio financeiro à população e redução de impostos para reativar o consumo e evitar também o aumento do desemprego. Além disso, as ideias de Keynes servem de base para programas sociais e políticas de estímulo econômico ao redor do mundo. O objetivo é manter a circulação de renda, proteger o nível de emprego e garantir maior estabilidade econômica. Por isso, mesmo décadas depois, Keynes continua sendo um dos economistas mais influentes do mundo, mostrando que a atuação do Estado pode ser essencial para enfrentar crises e promover o bem-estar econômico.